dos temas mais importantes do direito do trabalho e que por vezes ele acaba sendo um pouco confuso, que seria a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Por vezes, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas as diferenças são cruciais e elas impactam diretamente no direito do trabalhador, como, por exemplo, o recebimento do salário e a contagem do tempo de serviço. Nos próximos minutos, nós vamos esclarecer alguns conceitos e as principais distinções de acordo com as hipóteses previstas na CLT e na legislação brasileira. Antes de adentrarmos às situações, nós precisamos entender o conceito fundamental e central do que distingue a interrupção da suspensão. E é muito simples. Na interrupção, o contrato de trabalho ele para temporariamente. Então, ele ainda produz efeitos no tempo de trabalho, ele ainda é computado. Então, o trabalhador recebe o 13º proporcional, é contabilizado as férias, o aviso prévio, todos os direitos geram os efeitos legais. E o salário, em regra, ele é devido. A gente pode tentar situar que a interrupção está ligada diretamente à disponibilidade do empregado para o trabalho. Enquanto já na suspensão, o contrato de trabalho ele é congelado, ele é suspenso mesmo, congela. E por conta desse congelamento, o tempo de serviço não é computado. Então, aquele aviso prévio, aquele 13º, não é devido, o salário ele não é devido. A suspensão ela está ligada diretamente ao impedimento do empregado, seja por motivo legal, contratual ou por falta. Agora nós vamos detalhar as principais situações de interrupção onde o salário é devido e a mais clássica de todas é o repouso semanal remunerado e férias. De forma que, aos domingos e feriados, o trabalho ele é interrompido, mas o salário ele é integralmente pago. Então, o empregado está à disposição do empregador, mas gozando de seu descanso legal. Temos também as férias, que durante o período de férias há uma interrupção do contrato, contudo, o empregado ele não trabalha, mas recebe o seu salário acrescido de 1/3 constitucional. O tempo de férias, ele conta integralmente para a sua vida laboral. Temos também Artigo 130 da CLT estabelece a proporção de dias de férias a que o empregado tem direito, com base na quantidade de faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo de 12 meses. O direito é de 30 dias corridos se houver 5 faltas, 24 dias com 6 a 14 faltas, 18 dias com 15 a 23 faltas e 12 dias com 24 a 32 faltas. O parágrafo 1º do artigo 130 veda o desconto dos dias de férias pelas faltas. Temos também as licenças remuneradas por lei, visando licença paternidade, que é de 5 a 20 dias com salário integral, licença maternidade, com 120 dias salário integral pago pela empresa, que é ressarcida depois pela Previdência, falecimento. A licença maternidade e a licença paternidade estão previstas na nossa Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 19º, onde eles dizem, no 18º, a licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, e 19º, licença paternidade nos termos fixados em lei. Falecimento do cônjuge ou um parente próximo, que são até 2 dias consecutivos com o salário pago. Temos também o alistamento eleitoral ou serviço militar, pelo tempo que for determinado pela autoridade, mas com salário pago também. Além disso, no capítulo 4 da CLT, ele traz da suspensão e da interrupção. Especificadamente, no artigo 473, inciso 6, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, referidas na letra C do artigo 65 da Lei nº 4.375, Lei do Serviço Militar, e também no inciso 7º
que diz: nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Além disso, das especificações, nós temos ainda os dias de dispensa para a realização de exames médicos, desde que com aviso prévio, e a ausência para tratar de interesses particulares até 3 dias consecutivos, mas sem salário. Essa é uma exceção à regra do salário, mas é tecnicamente uma interrupção. Agora vamos adentrar as especificações da suspensão, onde, em regra, não há salário e o tempo de serviço não conta. Temos o auxílio-doença acidentário ou por doença comum, que após o 16º dia de afastamento, sendo os primeiros 15 dias pagos pelo empregador, o contrato ele é suspenso. O empregado passa a receber o benefício pelo INSS e o tempo de serviço não conta, exceto para a aposentadoria. Temos também o afastamento para estágio de curso profissional. Se o empregado ele é afastado para um curso ou estágio de iniciativa da empresa, o contrato fica suspenso por 3 meses máximo e ele recebe uma bolsa, mas não seu salário normal. No artigo 476, insígnia A da CLT, traz que o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, e a aquiescência formal do empregado, observado o dispositivo no artigo 471 desta consolidação. Temos também a suspensão disciplinar, onde em casos de falta grave ou passível de demissão de justa causa, a empresa ela pode optar por aplicar uma suspensão de até 30 dias sem remuneração como penalidade. Temos também a licença não remunerada, onde o empregado ele pode solicitar uma licença sem vencimentos por até 3 meses e a cada 24 meses trabalhados. O contrato ele fica suspenso nesse período, sem salário e sem contar o termo de serviço. Temos também a greve. Essa greve, durante uma greve legal, o contrato de trabalho ele fica suspenso. Os dias de paralisação não são remunerados, a menos que haja um acordo contrário. A Lei nº 7.789, de 28 de junho de 1979, no artigo 7º, traz para a gente que, observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greves suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 9º e 14º. Agora, para finalizar, vamos à dica de ouro. Pensa em salário. Se é devido, provavelmente é interrupção. Se não é devido, provavelmente ele é uma suspensão. Ou então você pensa em tempo de serviço. Se conta o tempo de serviço, é interrupção, e se não conta, em regra, é suspensão. Então, recapitulando e para podermos concluir os entendimentos, a interrupção é uma parada breve e prevista do trabalho, mas o contrato ele não se desfaz. O contrato ele continua vigente e é como uma pausa legal. Portanto, ele computa para todos os efeitos, as férias, 13º, o aviso prévio e normalmente há o pagamento do salário. Ele se dá por fatos relacionados ao dia a dia da prestação de serviço. Em contrapartida, a suspensão ela é a paralisação mais longa de determinados efeitos do contrato,
principalmente a questão trabalho e salário. O contrato ele fica em estado latente, onde algumas obrigações são temporariamente suspensas. Portanto, a suspensão ela não computa para a maioria dos efeitos, salvo exceções legais. Então, normalmente, não há o pagamento do salário. E aqui a gente tem a natureza, de fatos que impedem temporariamente a prestação de serviço. Dominar essa diferença e seus exemplos clássicos é meio caminho andado para acertar questões de direito do trabalho. Então, buscando trazer um exemplo prático, imagine que Pedro precisa se ausentar por um dia para se testemunhar em um processo judicial de um amigo. Ele apresenta ao escritório a carta de convocação do juízo. A consequência, esta seria, nesse caso, a interrupção, pois o contrato de estágio de Pedro ele vai continuar valendo normalmente. Ele recebe a sua bolsa auxílio referente a este dia e é como se ele tivesse trabalhado. Esse dia de falta, ele conta normalmente para a duração total do seu estágio e para eventuais benefícios. É como se fosse uma pausa autorizada dentro da vigência do contrato. Em resumo, o Pedro faltou, mas foi um dia válido e pago, que vai reincidir em cima daquele 13º e aqueles outros benefícios, empregatícios que nós já falamos anteriormente na aula. Agora imagine que Pedro sofre um acidente fora do trabalho e quebra o braço. Ele precisa se afastar por 60 dias. Portanto, o seu médico entrega um atestado e o INSS concede a ele o auxílio-doença. A consequência nesse caso, ele aborda um caso clássico de suspensão, onde um vínculo de estágio de Pedro não é quebrado, mas sua vaga é garantida. Porém, a obrigação de ele comparecer ao escritório e a obrigação do escritório de pagar a bolsa auxílio ficam suspensas. A partir do seu 16º dia, quem paga é o INSS. Esses 60 dias de afastamentos não contam para a duração total do seu estágio. Se seu estágio tinha uma previsão de terminar dentro de 6 meses, esse prazo será esticado em 60 dias. É um congelamento temporário do contrato. Então, em resumo, o Pedro ficou 60 dias sem ir ao escritório e sem receber a bolsa do escritório. Esse tempo como se não tivesse existido para o cálculo do fim do seu estágio.